E olha, agora a gente traz uma entrevista importante aqui no TJ Aparecida, porque o estado de São Paulo confirmou o primeiro foco de gripe aviária. O caso aconteceu com uma ave em Ubatuba, no litoral norte do estado. Com isso, o número de focos da doença subiu de 19 para 24 em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Todos envolvem espécies de aves silvestres, que vivem livres na natureza. Ainda não foi identificado nenhum registro de contaminação pelo vírus H5N1 em aves de granja, ou seja, aquelas que são destinadas à alimentação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Humberto Eustáquio Coelho, ele que é doutor em anatomia dos animais domésticos e silvestres pela USP, com mestrado em medicina veterinária e também é professor da Universidade de Uberaba. Boa tarde para você, Humberto. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente, até para a gente tranquilizar quem está em casa nos acompanhando, quais são os riscos de contaminação com humanos e, se isso acontecer, como é que devem proceder aquelas primeiras medidas a partir de uma notificação de um caso como esse? Boa tarde, Renato. Boa tarde, Guilherme. Olha, existe uma preocupação porque, por se tratar de uma doença viral, e com doenças virais não se brincam, mas é uma preocupação que, no sentido humano, é menor do que para as aves de granja. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma infestação aí do vírus, uma infecção, mas só no litoral, em aves selvagens. Então, essas aves, elas contraíram esse vírus através de outras aves migratórias. Então, o perigo é as pessoas entrarem em contato com essas aves e aí sim, aí elas podem contrair a doença. Então, passa a ser uma zoonose importante, porque essas pessoas podem entrar em contato com outras pessoas e aí a coisa complica. Então, é importante que a população entenda que esse detalhe, cuidado com a ave doente, principalmente a selvagem, no momento, felizmente, só selvagens que estão, e são poucas, mas é assim que começa um grande problema. Professor, boa tarde. E a gripe aviária também se transmite como uma gripe comum? Sim, se transmite como uma gripe comum. O vírus, ele, através da respiração, a ave espirra, tosse, e aí a pessoa entrando em contato vai inalar esse vírus e aí vai contrair a doença. Doutor, acho que ainda falando dessa possibilidade, desse cuidado no caso de uma infecção de um ser humano, há um risco elevado de morte no caso de uma contaminação por esse vírus? Você fala de humanos? Exatamente, de humanos, doutor. Sim. Olha, de humanos, a mortalidade é menor. Por quê? Porque as aves o vírus é um vírus que tem uma preferência para aves, né? Então, ele consegue chegar até os humanos, mas aí a doença não é tão grave. Ela vai causar morte, mas tem tratamento, né? Tem como tratar. Então, mas isso, mesmo tratando, quantas pessoas podem morrer? Mas se morrer uma pessoa, já é um prejuízo humano, né? Então, o problema não é tão grave quanto com as aves, mas não podemos correr risco nenhum com perda de pessoas, certo? Professor, agora dá para identificar se uma ave está infectada com a gripe aviária? É fácil, porque a ave vai ficar apática, ela vai estar apática, porque é uma doença febril, é uma doença que incomoda a ave, ela vai estar com as asas caídas, espirrando, torcicolo. Então, aí esse que é o perigo, porque aí hoje nós estamos vivendo um momento em que os animais há uma preocupação maior com os animais. Então, e de modo geral, então a pessoa vê uma ave lá no litoral, numa ilha, e a ave está doente, vamos cuidar dela. E aí? Aí não pode. Nesse momento, nós estamos em alerta. Há um alerta zoossanitária no sentido de que, cuidado, nesses 180 dias nós não podemos ficar com a guarda solta. Nós temos que montar a guarda no sentido de que se uma ave doente
no litoral, na praia, nas ilhas, olha, cuidado, nas lagoas, no Pantanal, não põe a mão. Chama as autoridades competentes. Doutor, a gente fala desse cuidado e desse risco, principalmente, esse medo que se fica de um caso desse acontecer numa granja, por exemplo, numa ave que tem esse contato mais próximo com o ser humano e que é destinada justamente para o consumo. Queria juntar duas perguntas em uma. Primeiro, para o senhor falar para a gente por que há essa preocupação de que isso não chegue a granjas, por exemplo, e se há alguma forma da gente prevenir das pessoas que trabalham nesse mercado, por exemplo, tentar se blindar do risco desse vírus. Sim, sim. Então, primeiro, qual que é a primeira pergunta que você fez? Para o senhor falar para a gente, primeiramente, por que há essa preocupação, né? Por que que há esse medo de que esse vírus chegue aos animais que a gente vai usar depois como alimento? Sim, sim. A preocupação é no sentido de que o Brasil é o grande produtor avícola mundial. Nós exportamos para o mundo inteiro. Então, se entra numa granja, aí a mortalidade passa de 50%. Olha o prejuízo. Como é que nós vamos... Aí ninguém mais vai querer comprar as nossas aves. E também a metade ou mais vão morrer. Quer dizer, esse é o grande imbróglio, esse é o problema. Por quê? O problema não é tão grave, porque as pessoas comendo a carne não vai contrair. Então, aí já é um problema menor, né? Porque elas podem até comer, mas não vai contrair a doença comendo a carne. Mas elas também não vão comer uma ave doente, né? Então, mas se comesse, não teria o perigo, porque vai cozinhar e o vírus não resiste. Então, o perigo da contaminação é na respiração, espirrando e o indivíduo tendo contato. Então, esse é o grande problema. Professor, muito obrigado, viu, pelas informações. Ficamos em alerta, então, e como diz o professor, não se aproximar de uma ave, principalmente que esteja apática, que você identificar vendo assim uma ave, principalmente agora no litoral aí em Ubatuba. Professor, muito obrigado, uma boa semana para o senhor. Obrigado, Renato e Guilherme. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. E eu deixo o alerta. Não toque, não tenha dó de ave doente nesse momento no litoral. Nessas regiões. Chame a defesa sanitária, porque eles vão saber cuidar. As pessoas que trabalham com ave, eles já têm o cuidado. Ninguém entra num galinheiro sem tomar banho. Então, eles já têm o cuidado. Esse é o cuidado que tem que ter. Por quê? Agora, a outra população está desprevida, está descuidada, não é? Com certeza, doutor. Obrigado, viu, por trazer esse alerta. Bom a gente deixar o pessoal de casa bem informado, né, Renato? Professor, boa semana para o senhor. Até uma próxima aqui no PJ Paz.